Capítulo 7. O teatro. Seu novo lar era muito agradável. Gostei demais. Fiquei como filha e neta das senhoras amigas de vovó. Agradavam-me oferecendo mimos e distraíam-me com conversas agradáveis. Procurei ler bastante e dar longos passeios pela colônia. Pelo que lera quando encarnada, imaginava as colônias lugares maravilhosos, mas ao vivo são muito mais emocionantes. É uma coisa que o Djair sempre fala, né? A gente acha que é bom, quando a gente vê é muito melhor. Às vezes, Silvio, deixa eu só fazer um comentário nessa parte. O Tavinho, né, o meu primo, ele teve um desdobramento, eu já contei isso, que ele se encontrou com o meu pai. Aí ele, Tavinho, que a gente sempre chama ele de Tavinho. Aqui é bom demais, vem logo. E qual foi a resposta? Não, Tavinho ficou, né, aquele jeito. Cara, eu fico imaginando a cara dele quando ouviu essa. Vem logo, vou não vou nada. A minha mãe, gente, quando ela morreu, ela depois voltou, assim, voltou em sonho, né, para mim, e ela falava assim, Fernanda, aqui tá muito melhor, você nem imagina. E eu falava, é mesmo? E ela, nossa, tá bom demais. É uma benção. Eu estou lembrando aqui que logo o papai faleceu também, eu tive um sonho com ele, mas muito vivo. Eu falei assim, papai, você não morreu? Eu falei assim, rapaz, eu tenho gente que eu estou morto, hein? É uma benção, né? É uma benção. E a gente fica com tanto receio de passar para o outro lado, né? Mas todos nós vamos, no momento certo, na hora certa. Nós não temos esse privilégio. Diga, Mazé. Essa que a gente quer ficar de lá e de cá, né? Os de lá e os daqui, né? A gente quer todos. É desse jeito. Pelo que lera quando encarnado, imaginava as colônias lugares maravilhosos, mas ao vivo são muito mais emocionantes. Às vezes, extasiava-me com tanta beleza. Só não tinha ainda ido conhecer a outra parte do hospital, onde estão os doentes mais necessitados. Comparo a colônia São Sebastião com uma das cidades de porte médio, sem os excessos de luxo ou de pobreza. As casas são de mesmo nível, diferenciando apenas de tamanho. Todas têm jardins e muitas flores. Tudo muito organizado. Seus administradores visam somente o bem comum. As visitas continuaram, de parentes, de pessoas que foram beneficiadas por meu pai e de nosso grupo espírita. Recebi muitas orações que vinham até mim como recados, inclusive de pessoas que nem conheci. Retribuí cada prece a mim dirigida, agradecendo o carinho com que me vi cercada. Aqui só fazer um comentário, né, que eu achei bonito isso, né? As pessoas iam visitá-la para agradecer coisas que o pai dela fazia. É aquela coisa, né, do amor não tem autoria, na verdade, né? O amor é o amor, e quando você faz qualquer coisa para alguém com amor, é como se todo o universo estivesse fazendo por ele, e quando você recebe de fato esse amor com amor, você quer agradecer a tudo que está ao teu redor. Então, acho isso muito bonito, né? O pai dela, no trabalho dele lá, que a gente já viu que ele era espírita, dedicado, de certa forma ajudou esse ou aquele espírito, e eles ficavam felizes em ir até a filha dele, né, que diretamente não tinha nada a ver com o que tinha feito, mas agradecerem. E ali elas não estão agradecendo diretamente a Patrícia ou ao pai dela. Estão agradecendo a todo o universo que está ao redor deles. Essa foi muito bacana, Silvio, esse ponto. E eu me lembrei também que qualquer bem que a gente faz,
a gente não tem noção de toda a repercussão. O André Luiz, quando ele desencarnou, ele passou o tempo ali em sofrimento, né, que a gente leu em Nosso Lar. Quando ele foi para o outro lado, aí ele conversando com os mentores, falou assim, olha, tiveram 4 pessoas que você auxiliou, que elas ficaram tão agradecidas, que ele deu uma receita médica gratuita. Ele chegou ali e que elas ficaram intercedendo elas ficaram intercedendo por você no seu tempo de sofrimento. Então a gente não tem noção como que nós somos agraciados por esses auxílios, como que as pessoas elas ficam agradecidas, e às vezes gestos que a gente nem imagina, e isso também nos chama atenção para o aspecto de sermos agradecidos, né? Isso é algo que é tão importante, a gente tá percebendo quanto que a vida está o tempo todo nos agraciando com tantas e tantas bênçãos. Então era esse ponto aí também que eu queria. Arthur, companheiro desencarnado de meu pai, vinha sempre visitar-me. É alegre e respondeu-me quando agradeci. Louvado seja o Pai, que nos permite fazer o bem pelo muito que recebemos. Arthur presenteou-me com uma espécie de televisão que ele mesmo instalou no meu quarto. Esse aparelho tem um outro nome científico aqui, mas como conhecemos a televisão e como é relativamente parecido com ela, nós o chamamos assim. É mais leve e bem mais equipado. Ligou e o sintonizou. Pude ver todos os meus familiares. Todos estavam bem, mas achei minha mãe abatida e triste. Tinha permissão de vê-los por alguns minutos por dia. Todos aqui podem ver seus familiares? Indaguei Arthur. Infelizmente não, e por vários motivos. Nem todos têm equilíbrio para ver sua família. Nem todos merecem estar presentes. Isso é uma coisa, ao mesmo tempo, legal, né, e bem instrutiva, né? Nem todo mundo tem... Agora mesmo estavam falando, a Neuza, acho que foi a Neuza falando, da gente quer os daqui, os de lá, tudo junto, né? Mas ele chama a atenção ponto que nem sempre a gente está preparado para, digamos assim, descobrir coisas que a gente não sabia, e o lado de lá também, né? Às vezes eles não estão preparados para ver o rumo que determinadas coisas seguiram depois que eles retornaram à parte espiritual, né? Isso é uma coisa que a gente tem sempre em mente, né? Que tudo que a gente vai receber de acordo com o que a gente, não só o que merece, mas o que a gente precisa e pode suportar. Sabe, outra coisa que me chamou a atenção foi que já foi falado muito aqui das tecnologias, né? Que ela falou da TV ali, são as TVs que a gente tem hoje, né? Que são bem mais leves e com mais tecnologia. Quanta tecnologia já se desenvolve de lá para cá, né? Muito impressionante. Não, e se tu parar para pensar, olha o medo. Pô, minha mãe desencarnou. Será que ela está lá vendo as lambanças que eu continuo fazendo aqui? Verdade. Diz aí. Tem uma palavra mágica aqui que eu achei interessante. Eu vou ler a frase, tá? Nem todos têm equilíbrio para ver sua família. Equilíbrio. Sabe o que é equilíbrio? Posse. Minha mulher, meu filho, meu isso, meu aquilo. A pessoa desencarna e quer ter a posse daquele marido, daquela mulher, e assim sucessivamente. Se nós aqui do grupo não temos essa possessão de meu filho, minha cria, nós podemos chegar lá e vamos ver a ter acesso a isso. É só isso que eu queria falar. Esse ponto que a Ana ela atentou, que, né, desses equipamentos, uma coisa que me chamou a atenção
é o seguinte, é porque é uma espécie de televisão, mas que estava vendo entre planos. Então, ela estava em um outro plano e tendo ali uma visão, né, uma visão além do alcance, ou seja, tipo usando o que nós estamos fazendo aqui. Só que é entre planos, ela estava ali observando o plano denso. Então, isso é uma tecnologia que ainda vai vir e que o Chico, lá no Pinga Fogo, quando foi na década de 70, teve um momento em que ele... em que perguntaram, né, foi até um pesquisador espírita chamado Hernani Guimarães Andrade, que ele pergunta sobre esses equipamentos entre planos. Aqui a gente chama de transcomunicação instrumental, é o nome dessas tecnologias. E aí o Chico, ali junto com o Emmanuel, ele diz que muito em breve, é claro que esse breve, né, o breve do plano espiritual, que a gente não sabe como é que é essa coordenada espaço-tempo, mas a gente vai ter equipamentos para podermos nos comunicarmos com os outros planos. E a gente refletir um pouco sobre isso é uma completa ruptura da maneira como a sociedade ela tá estruturada. Inclusive, eu vi uma vez, colocando assim, que um dos pontos de um planeta de regeneração, meio que fazendo uma ligação com o Cristo, né? Quando ele faleceu, ele ficou 2 dias onde os apóstolos ficaram meio perdidos, achando que ele tinha morrido, e no 3º dia, ele se apresenta e fala assim, olha, eu venci a morte ela não existe, eu tô aqui. E é meio que foram os 2 milênios de escuridão, que a humanidade não tinha certeza se existe ou não a morte. Será que existe? Será que morreu mesmo? Ou será que ele está vivo? E que no 3º milênio, esse 3º dia seria que ressuscitou. Ele chegou e mostrou assim, olha, eu estou vivo. A morte ela não existe. Então, colocam como um dos pontos de um planeta de regeneração é quando a humanidade vencer a ideia de morte. Você fala assim, isso é coisa do passado, achar que se desintegrou, que ele continua após a morte. E a partir daí, começa a vir a possibilidade de uma série de equipamentos onde a gente vai começar a conversar entre planos. Conversar tal como pode pegar um celular e a gente fica conversando né, eu converso com a minha mãe, venho aqui, converso com vocês. E então, esse aspecto, por exemplo, a minha mãe está numa outra casa, mas eu não estou sofrendo, né? Se eu quiser, eu vou, me comunico com ela, vou lá e vai acontecer isso, né? A gente vai ter equipamentos entre planos. Olha que maravilhoso, né? É algo, se a gente começar a pensar assim, é uma ruptura completa mesmo, porque isso mexe nas próprias religiões, isso mexe com uma série de crenças da humanidade. Vamos aí. Justamente pegando tudo que você falou, eu já li um livro, que não foge a memória do nome, justamente isso que ele falava, que vai ser uma disruptura dessa sociedade toda que nós conhecemos e que vai vir via televisão, que vai ter um aparelho que vai captar essas vibrações do plano espiritual e vai materializar aqui para a gente, tal como você acabou de falar aí, só estou falando de outra forma, como o livro falou, que vinha pela televisão, só isso. E talvez, né, essa história da televisão é porque, como ela falou, é uma coisa que tem na Terra, né, que a gente associa a ver imagens. Mas provavelmente, né, eu acredito nisso, né, conforme a gente passar essa época da televisão espiritual, né, isso vai ser projeção mental. A gente vai conseguir projetar essa imagem. A comunicação vai ser, se eu imaginar o Ismael, o Rômulo, lá em Brasília, e como que tem uma imagem holográfica deles aqui na minha sala conversando comigo. E eles fazendo a mesma coisa. Se para televisão, essa televisão vai demorar um tempinho, imagina para gente chegar nesse ponto. Mas a gente vai chegar lá. Nem todos merecem estar presentes.
Vê-los foi grato a meu coração, pois amenizava a saudade. Em todas as residências há um aparelho como esse, só que nem sempre está sintonizado nos encarnados. Na casa de vovó, está na sala e transmite o noticiário da colônia, dos postos de socorro, do umbral e de outras colônias, do Brasil e do mundo. Notícias do plano espiritual e as mais importantes do plano físico, mas sem sensacionalismo e mentiras. Transmite preces belíssimas de convidados de esferas superiores, peças teatrais, palestras e apresentações de corais. É o que deveria ser a TV Cultura aqui, né? Mas... Eu estava pensando aqui, ela falando isso, era... Esse livro, ele é um pouco antigo, porque eu me lembro que era bem jovem e já tinha saído esse livro. A primeira vez que eu li, eu era bem jovem. Então, eu acho que ainda nem tinha, pelo menos ao grande público, vindo a internet. Porque eu me lembro que a internet, para mim, eu tive um contato só aos 17 anos. Foi a primeira vez que eu tive um contato assim, falando assim, olha, nós vamos te ensinar, isso foi na escola ainda, nós vamos te ensinar a internet. Internet? Então, acho que quando esse livro saiu, ele nem tinha ainda internet. E ela fala que é uma tecnologia que não tinha ainda, eles não falaram televisão. Né? Não necessariamente a palavra internet, mas eu acho que era já esses princípios de interconexão, onde a gente pega, por exemplo, um canal como o YouTube e vai pegando muitos e muitos canais, né? Ela fala que a palavra sintonizar, mas eu acho que pode até ser algo mais ou menos parecido, né? Como uma tela de um monitor, e aí pode ir sintonizando com palestras que acontecem, porque atualmente é isso, né? A gente pode chegar, eu posso entrar ali no canal da Mansão do Caminho, do Divalto, e assistir palestras deles, posso assistir programas, né? Só que deve ser tudo alto nível, né? De uma beleza, de uma profundidade imensa. E eu ia falar só mais um aspecto. Não, eu vou deixar o Djaí falar, depois eu vou só contar esse outro também. Pode falar, depois a gente segue. Vai em frente. No Memórias de um Suicida, tem um caso que eles foram ali nos trabalhos assistenciais vivenciar o tempo do Cristo. E aí era um aparelho que ele contava que ele simplesmente estava imerso no tempo do Cristo, como se fosse uma pessoa ali junto com Cristo, né? Então, uma realidade em 3D. Não acredito ainda que lá deve ter essas tecnologias onde a pessoa, ela senta em um local ali com plantas no meio de uma situação e passa por vivências maravilhosas. Aí só para terminar, para a gente refletir, um dia desses eu estava vendo umas questões ligadas à realidade virtual, que a gente coloca aqueles óculos, né? Não sei se vocês colocaram, que é impressionante, porque você realmente entra em um processo de imersão imenso. E aí tem um deles que você fica voando. Aí, isso porque foi uma das minhas aulas de luz e som, aí eu comprei um óculos desse, que você coloca o celular, e aí você pega uns vídeos. E aí eu peguei um desses vídeos que você fica voando, você coloca assim, aí você fica voando, né? Então você fica lá, você vê como se estivesse ali em processo de volitação. Foi tão interessante, gente, porque aquilo ali é como se já estivesse predispondo, facilitando o aspecto da volitação, porque realmente você vai se sentindo sem peso ali, e eles vão voando pelas águas. É muito interessante, mas me deu tonteira. Aí depois eu parei. Mas foi muito, muito interessante, sabe? Opa, Djaí. Pegando esse gancho aqui, transmite preces e tal, e ela fala aqui no final, e a apresentação de corais. Aquele papo que a gente estava tendo antes. A maior coral da minha vida eu vi no plano espiritual. Acho que eles estavam, eu não sei, na época me falaram tudo, tá? Até viu uma música assim,
Cara, que coisa linda, o coral. Eu acho que devia ter uns 10 mil integrantes, tudo criança. É uma coisa muito grande, muito maravilhosa. E aí, com isso tudo que eu quero te falar, que era uma homenagem que eles estavam fazendo, por exemplo, ao Pontinho de São José, né? Em relação a um grande santo, entendeu? A um grande espírito evoluído. Então, eu tive acesso, não sei como, eles me mostraram esse coral que estava homenageando esse grande espírito. Por aí, como você vê a magnitude do coral. E eu era até Deus, eu não sei o nome da música, não me falaram, eu não entendo nada de música, até música eles falaram qual era. Para você ver como é que uma coisa fantástica, só isso. Ai, que lindo. Que lindo, gratidão. É muito agradável na casa da vovó. Todos gostam de assistir à programação que a colônia oferece. Vovó me apresentou Frederico. Disse que era um amigo. Veio nos visitar e presenteou-me com um lindo ramalhete de rosas coloridas. Oi, Patrícia, Frederico disse gentilmente. Conheço-a há muito tempo. Espero que se sinta cada vez melhor entre nós. Achei-o bonito, seu aspecto jovem, louro, de olhos azuis esverdeados. Senti que já o conhecia. Foi aquela sensação de que conheço não sei de onde. Senti-me à vontade a seu lado e conversamos por horas. Convidou-me para ir ao teatro, mas vendo-me indecisa, recomendou. Patrícia, pergunta a sua avó se pode ir. Vovó aplaudiu a ideia. Combinamos o horário, Frederico viria me buscar, pois ainda não sabia bem como ir a certos lugares aqui. Quando ele saiu, vovó me disse, Patrícia, aqui estão os que se afinam com esse lugar. Não precisa temer ninguém, nem desconfiar como, por prudência, fazia quando encarnada. Por isso é que aqui, nas colônias, há tranquilidade e ordem. Isso é bom demais, não precisar desconfiar, não ter medo de outro ser humano. Fiquei ansiosa. Diga. Silvio, deixa eu só fazer um comentário. Imagine isso aqui no planeta, no plano físico, quando o aspecto espiritual, quando a humanidade ela tiver já em um estado como esse, o que vai acontecer é que todos os lugares, todas as pessoas são como membros de família. Os índios, ele tinha aquele aspecto que uma criança é uma criança de toda a comunidade. E um planeta assim, qualquer criança, cada pessoa cuida como um filho, né? Como uma pessoa extremamente querida. Toda pessoa mais velha é ali cuidada e respeitada como um avô, uma avó. E isso, indistintamente, em qualquer que seja o local, qualquer que seja a hora, qualquer que seja o caminho, a pessoa ela tem uma sensação de estar caminhando em casa. Pensar isso é uma sensação muito, muito agradável, sabe? Silvio, eu acho que você está sem o microfone. De fato. Fiquei ansiosa, esperando o horário de ir ao teatro. Senti alegria em conhecer tudo. Teatro aqui é só cultura. E como tudo na colônia, é feito realizado para o bem de todos. Frederico pagou para mim. O lado externo do prédio do teatro é muito bonito. Grande, bem planejado, com colunas grandes na frente e com o telhado em V. Possui 3 grandes portas na frente, de material parecido com madeira, trabalhada em relevo. É pintado de branco, em toda a sua volta há plantas e flores muito bonitas. Entre as colunas e as portas, há uma área de uns 4 metros, e para chegar a essa área, 5 degraus. No interior, é mais bonito ainda. A sala de espetáculo é enorme, com poltronas confortáveis e paredes claras.
enfeitadas com lindos quadros. O palco é parecido com o das salas de espetáculos da Terra. Gostei demais. Tempos depois, ao conhecer outras colônias, vi outros teatros, com salas bem diferentes. No plano espiritual, as colônias têm suas variedades. Assistimos a uma apresentação de peça adaptada do romance espírita Renúncia, de Emmanuel, que havia lida há quando encarnada, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Patrícia, muitos encarnados têm permissão de, em certas ocasiões, durante o sono, ver peças teatrais que grupos desencarnados fazem no plano espiritual. Artistas encarnados já fazem peças com temas espíritas. Esta que vimos, ou uma mais ou menos parecida, logo vai alegrar encarnados. E como esta, muitas outras com temas espíritas surgirão para instruir, divertindo os encarnados, e farão muito sucesso. Isso aqui me chamou a atenção porque, pensando nessa possibilidade, né, que você pode assistir um espetáculo no mundo espiritual, a gente pode, de repente, quando acordar, jamais vai pensar nessa possibilidade, né? Vai achar que foi um sonho, que foi uma visão de algum momento, de algum tempo da nossa vida passada, né? E, de repente, a gente pode estar, de fato, assistindo um espetáculo, como o Djaí estava falando do coral que ele assistiu, né? Um espetáculo no coral. E agora minha cabeça quase explode assim de possibilidades, né? Imaginando que alguns dos meus sonhos possam ter sido uma oportunidade dessa, né? De visualizar um espetáculo no mundo espiritual e não está, de fato, relacionado com as minhas memórias do passado. Achei isso muito além do fantástico.